hora, meu caro Matheus Pautis. Olha, ontem o Cuiabá venceu e o Remo caiu mais uma posição, né, Matheus? Isso, o Remo caiu para a 6ª colocação, segue a 3 pontos da zona de classificação. E um detalhe, né, o Remo ele não consegue entrar na zona na próxima rodada, porque como a Chapecoense está com 33 pontos, mas tem 10 vitórias, o Remo, mesmo se ganhar e a Chapecoense perder a partida para o Coritiba, a Chapecoense ela vai continuar dentro da zona de classificação. Então o Remo, nesse momento, apesar dele estar a 3 pontos da Chapecoense, ele vai precisar de pelo menos 2 rodadas para voltar ao G4 da Série B. Lembrando que o Remo volta a campo no sábado, fora de casa, contra o América Mineiro. América Mineiro, que é o 16º colocado. Ontem quase entrou na zona de rebaixamento, esteve dentro da zona por um período, enquanto o Volta Redonda empatava, mas depois, com a vitória do Cuiabá, o América saiu da zona, mas tem a mesma pontuação que o Paysandu, por exemplo, que hoje é o 19º colocado. Então, o Remo vai enfrentar um time que está na parte de baixo, lutando contra o rebaixamento e até o momento sem treinador. América Mineiro demitiu o Whindersson Moreira e segue sem treinador oficial, vai sendo treinado pelo seu auxiliar. Me lembro daquela campanha histórica do Atlético Mineiro na Libertadores com o Ronaldinho Gaúcho. 2013. Que a expressão era a seguinte: caiu no horto, tá morto. Pois é, eu não posso falar? Você tem que me interromper na hora que eu... Que eu lembrei no meio do caminho. Desculpa, Matheus. Você é maravilhoso, Matheus. O Cantídio andou falando em coletiva, né? Volante do Clube do Remo. Inclusive ele falou sobre a questão dos 90 minutos, né? Teve aquela polêmica na estreia dele, basicamente, que ele joga 45 minutos e volta do intervalo, aí ele sai, meio que reclama, mas depois ele explica que o Antônio Oliveira tinha um acordo com ele dele jogar de fato só aquela minutagem e acabou jogando até um pouquinho a mais. Pediu desculpas pro Antônio pela situação ali, a forma como ele reclamou dentro do gramado, mas agora a fala do Cantígio é que ele já aguenta os 90 minutos e aí depende do treinador do Clube do Remo se vai de fato manter ele ou não por esses 90 minutos. Lembrando, o Remo vai ter um tempinho a mais de descanso, né, do que teve. Ele teve terça-feira contra o Goiás e depois sexta contra a Ferroviária, mas agora ele só vai jogar sábado contra o América, então 8 dias aí de diferença de um jogo pro outro. E vamos lá. E o Remo tem 2 jogos aí pra ganhar, cara, porque é o seguinte, vai pegar o América, que tá lá embaixo, é o primeiro time fora da zona, e depois pega o Botafogo, que é o 18º. E o Remo tem que ganhar esses 2 jogos, por quê? Porque depois vai pegar o Coritiba lá, no Couto Pereira. E aí vai ser um jogo que vai ser bem mais complicado, né? Então, o Remo tá com uma responsabilidade muito grande de conseguir vencer esse próximo jogo fora de casa e aqui em Belém contra o Botafogo se dá melhor também. Olha, gente, há uma tensão no ar, né? Muito claro. O Remo cai para a 6ª colocação, fica abaixo do Cuiabá 1 ponto. Fica a 3 pontos da zona de classificação, dentre os 4, né? E há uma tensão no ar, e a gente não pode negar isso aqui, não pode estar distante. Há os que prestigiam ainda o trabalho do técnico Antônio Oliveira, há os que criticam e há os que não querem mais o profissional à frente do comando técnico do Clube do Remo. Então fica muito claro para todos nós que há sim, e não podia ser diferente, pelo tamanho do Clube do Remo e o tamanho do seu torcedor, uma pressão para esse jogo de sábado, né? Só que o Remo, fora de casa, ele costuma dar mais certo do que dentro de casa, né? Ganhou um jogo de virada contra o Atlético, depois conseguiu alguns bons empates, né? Fora também, contra o Atlético Goianiense, conseguiu contra o Atlético Paranaense também. Só tá faltando ganhar. E os caras fazerem gol, Abner, porque é um negócio impressionante a quantidade de gols que o Remo tá perdendo. Chega até a ser, de certa forma, obsceno, porque não adianta nada o Marcelo Rangel se matar de defender, fazer um monte de milagre um atrás do outro, e lá os caras na frente começarem a errar, parecendo que, sei lá, é o pior time do campeonato, quando não é. Passa muito longe de ser, né? Então, é interessante a gente observar também esse ponto do time azulino, porque não dá mais para perder a quantidade de gols que até você faria. Exatamente. Mas aí, cara, ao mesmo tempo,
A gente está falando de uma equipe que tem um artilheiro da Série B do Campeonato Brasileiro. E ao mesmo tempo... Eu perguntei isso pro Caio Vinícius e ele colocou justamente essa justificativa aí. Tá, mas ao mesmo tempo, João Vanderlei, também vale a gente colocar, e eu sempre coloquei isso aqui com muita tranquilidade, e pode parecer um absurdo para muita gente, é que, apesar dessa artilharia, se nós formos somar os gols que ele perdeu de cara, a gente estaria falando de um fenômeno na Série B do Campeonato Brasileiro. Já eu queria levar ele para A. Exatamente. Nós estaríamos falando de um fenômeno, cara. Eu acho até que de recordista de gols na Série B. Pelo menos até a faixa de onde o campeonato está. Viramos a página para o segundo turno desse campeonato. Tivemos o Goiás como campeão do primeiro turno, campeão considerado, né? Já que não há títulos de primeiro turno e nem de segundo, né? Há classificação para a Série A do Campeonato Brasileiro. E essa questão, eu acho que não fica só também, João Mataus e você que está nos acompanhando, com a questão dos gols perdidos, mas é dos gols levados também, né? Também, né? Porque nem sempre dá para o Marcelo Rangel fazer milagre, né? Aí fica difícil. E o Remo, ultimamente, tem achado boas alternativas até na defesa. A gente vê o Camutanga fazendo um jogo melhor que o outro e melhorando também até fisicamente, né? Assim como outros atletas que chegaram recentemente, como o Cantígio ali que tomou conta do meio. O problema tem sido, por exemplo, alguns erros individuais. Isso contra a Ferroviária ficou muito mais do que evidente, né? No jogo contra o Goiás a gente teve também uma falha de marcação do Reinaldo. No jogo contra a Ferroviária teve aqui os dois erros do Kaique, né? Que ele falha na marcação no Ronaldo e depois ele dá o bote errado no cara e sai o segundo gol, ali num 2 contra 1 do goleiro. Então, o Remo tem que ajustar principalmente esses pontos e deixar, principalmente, repito, de ser displicente na frente do gol. Porque às vezes a impressão que passa é que o Remo tem um excesso de confiança muito grande, de que vai fazer o gol a hora que quer. E que isso é diferente de conseguir realmente fazer aí esses gols, né? Então, fica difícil aí pro clube do Remo conseguir algo na Série B se esses gols não começarem a sair, até porque agora a segunda parte do campeonato é a mais crucial. Para muita gente, a Série B começa a partir de agora, nessa segunda parte do campeonato. E o Remo tem totais condições hoje ainda de brigar pelo acesso, só não pode deixar desgarrar. Por isso, vencer os próximos 2 jogos é essencial para chegar ali contra o Coritiba, quem sabe até já dentro do G4 de novo. Muito bem, seu João Vanderlei, 13h06 agora, continuamos falando do Clube do Remo. Vamos olhar para dentro de campo agora e montar essa equipe para o sábado, ainda na terça-feira, porque já somos sabedores que não teremos no ataque do Clube do Remo neste sábado o Pedro Rocha. Quem é que faz a do Pedro Rocha aí? O Jaderson? Olha, o Jaderson não sei, mas a gente pode ver possivelmente a estreia do Diego Hernandes, sabe? Do uruguaio que chegou emprestado do Botafogo, é a oportunidade, e ele ocupa justamente aquela faixa de campo do Pedro Rocha. A gente estava até debatendo aqui outro dia aonde é que o Diego Hernandes se encaixaria, né? No resto do ataque do Clube do Remo, porque ali na ponta esquerda a gente já sabe que tem o Pedro Rocha. Pode ser o Marrone também a jogar ali por aquele lado, acho que ele pode render também. Ou pode jogar o Davó pro lado do campo, o Marrone do outro e colocar alguém ali no meio para ficar de centroavante. Aí pode ser, por exemplo, que o Viseu volte pro time. É uma outra alternativa também para esse time do Remo, né? Que vai ter que arrumar uma outra forma de jogar, porque contra a Ferroviária a gente viu que quando a bola estava no pé do Pedro Rocha, sempre saía algo de interessante pro Remo. E quando não esteve, aí o Remo penou. E lá atrás, vai dar essa mexida no Cauã? Você espera isso? Acho que vai. Acho que vai. Eu acho que os erros dos últimos 2 Kaique, jogos... né? Eu acho que o erro, principalmente o Cauã, porque tem um Cauã também que chegou a jogar. Mas é o Kaique. É o Kaique Almeida, né? Isso. Eu acho que o erro, principalmente os 2 erros do último jogo vão pesar bastante, e o Reinaldo tá em forma de novo, né? O Antônio Oliveira, ele estreia ali com o Reinaldo como titular. Acho que a zaga vai Reinaldo e Camutanga. Acredito que o Nathan Santos vai ser mantido também ali na lateral direita.
O Alan Rodrigues pode ser que ganhe a vaga na lateral esquerda, apesar do Alan não ter entrado bem. O Sávio também não ajudou ali com o jogo que ele fez no primeiro tempo enquanto ele esteve em campo. Então, acredito que essa vai ser a defesa do Remo. No meio, acredito que vai ter o Cantígio de novo. Pode ser até que o Pavani seja mantido também, mas só que o Remo precisa de um outro cara mais de pegada na marcação. Aí fica aí a briga, acredito, entre Caio Vinícius e Jaderson. Eu acredito, acho que vai ser o principal problema aí no meio de semana. Quem vai ser esse terceiro homem do meio de campo? Porque o Pavani, acho que ele ainda se mantém por conta do jogo que ele fez contra o Goiás. Aí na frente a gente já desenhou algumas alternativas também. Muito bem. E não tem como eu não perguntar isso para Mataus de Pau X. Mataus, um resultado negativo seria uma derrota. Você Acho acha até que o empate é meio complicado. Você acha né? que o técnico fica ameaçado? Pra torcida ele já tá ameaçado desde quando ele chegou, porque foi um nome que não agradou muita gente, porque vinha ali num trabalho terrível no Sport Recife e tudo mais, um nome muito questionado. Aquela história dele ter chegado primeiro, depois para ver a cidade, depois ser confirmado no Remo, acho que para uma galera também pegou não muito bem, e acho que já tá sendo estreia perdendo no repá. Algumas palavras dele talvez não tenham saído da forma que ele imaginava, e aí a torcida começou a pegar no pé, o resultado não vem. O Remo só tem uma vitória em 5 jogos no Mangueirão com o Antônio Oliveira, e ver o time ficar mais distante da zona de classificação, acredito que para a torcida ele já está ameaçado, mas eu não sei sinceramente como é o pensamento e qual é o pensamento da diretoria do Clube do Remo hoje em relação ao Antônio Oliveira, porque é um trabalho, de certa maneira, que teve que ser trocado não por culpa do Remo, mas o Remo escolhe o Antônio Oliveira, sabendo do estilo de jogo dele e sabendo que ele precisaria de outros jogadores que o Remo não tinha, tanto que o Remo traz aí principalmente para o ataque. E aí tem que saber que vai precisar de um tempo para esse trabalho dele, em termos de ideias, começar a se encontrar. E até o momento não se encontrou. E aí eu fico me questionando sobre a situação da evolução. Então, para a torcida, se ele perder, a torcida acho que não vai querer mais ver o Antônio Oliveira. Mas eu sinceramente não sei se o pensamento da diretoria hoje é esse. Por quê? Porque ano retrasado, aliás, ano passado, teve toda aquela situação com o Catalá. E o Remo ele chegou a fazer uma coletiva permanecendo, falando que o Catalá ia permanecer. 3 dias depois o Catalá foi demitido. Só que hoje tem outras pessoas comandando o futebol. Será que o pensamento geral é o mesmo ou mudou também com essa galera, principalmente com a chegada do Braz depois da saída do Papelinho? Muito bem. Passado, viu? E a gente estava conversando lá com o pessoal do Clube do Remo, eles disseram um negócio interessante. O Klaus, ele não gosta que o pessoal pegue ele a chuteira dele. Ele mesmo cuida da chuteira. Porque o pessoal da rouparia, além do material de treino, pega também a chuteira dos caras, né? Para deixar, para lavar, para secar, deixar tudo bonitinho. Mas não, o Klaus, ele mesmo gosta de fazer a manutenção na chuteira dele. Então, dizer ao português do Remo que quando voltar na ida já carrega as bolas. Tá dando certo lá pro Claudinei, pelo menos.